Fala, torcedor do Verdão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Palmeiras. Trago para vocês aí esse pós-jogo do Palmeiras contra o Bragantino aí, no qual o Verdão conseguiu a vitória aí por 2-1, né? E o Verdão aí conquistando e conseguindo se manter aí na primeira colocação. E trouxe para vocês aí um cortezinho do apito final com o craque Neto aí se rendendo ao Verdão. Vamos acompanhar aí o que o craque Neto falou sobre o Verdão. A gente tá lá direto com o Palmeiras, direto com o Pedro Henrique, direto, acho que o Pedro Henrique tá lá, o Caio tá aí. Vamos lá, conversar com o Pedro Henrique aí, Caio, direto de Bragança, o Bragantino que estava no primeiro tempo na liderança do campeonato. E agora o Palmeiras líder e é o grande candidato a ganhar tudo esse ano. Muito boa noite, craque Neto, amigos e amigas que nos acompanham. Pois é, o Bragantino fez um ótimo primeiro tempo, estava vencendo o Palmeiras, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, mas a virada do time do técnico Abel Ferreira, hoje dirigido pelo João Martins, recolocou o Palmeiras na liderança do campeonato, com 4 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, porque o Flamengo empatou seu jogo, e deixa o Bragantino no G4, mas longe da pretensão de ser líder do Campeonato Brasileiro. Vamos aproveitar para poder bater um papo com o Pedro Henrique, que está nos atendendo aqui, um dos líderes do grupo do Bragantino, né, um dos jogadores mais experientes dessa equipe, claro, frustrado pela derrota, mas o que você pode dizer da partida? O Bragantino, como eu dizia, fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou tomando a virada. Boa noite. Boa noite, prazer estar falando com vocês. Fizemos um grande primeiro tempo com a bola, segundo tempo a gente deu a bola para o Palmeiras e a gente sabe que o Palmeiras tem uma grande qualidade, começou a martelar e quando começa assim fica meio difícil, a gente sabe que uma hora ou outra ia acontecer de tomar o gol. Infelizmente, numa bola parada que a gente trabalhou muito, que sabia que era forte do Palmeiras, acabamos tomando o gol e depois, logo em seguida, tomando a virada. Segundo tempo vai esquecer, porque o primeiro tempo a gente jogou com a bola e fez um grande primeiro tempo. E acredito que a gente teve a oportunidade no segundo tempo também de matar o jogo. E quando você joga com um time grande, é difícil. Você não mata o jogo, você não é letal, você vai tomar o gol. Ô Pedro, por que essa diferença toda do desempenho do primeiro tempo para o segundo? Foram as mudanças do Palmeiras, o Bragantino que caiu muito, o que você avalia? Acho que o Palmeiras mudou a estratégia no segundo tempo, sobrecarregou meio com o Maurício e estava saindo vários 2-1 e a gente acabou não neutralizando, não percebendo isso antes e acabamos tomando o gol de bola parada, onde a gente sabia que o Palmeiras era muito forte e depois tomando a virada. Obrigado, Pedro, obrigado. Craque Neto, o João Martins já deu coletiva, a gente vai ouvir daqui a pouquinho a entrevista do João Martins. Eu queria só atualizar que o Abel Ferreira não esteve à disposição hoje porque estava suspenso. Assim como o Vitor Roque, que não esteve nem relacionado hoje, estava previamente relacionado, mas acabou tendo falecimento de sua avó e não esteve disponível para a partida, assim como o Paulinho, o outro atacante do Palmeiras, está cumprindo um cronograma individual. Vamos então devolver para você, Neto, e daqui a pouco a gente ouve um pouquinho do que o Palmeiras falou por aqui. Isso, fica com a gente aqui, o Caio direto de Bragança. É quase impossível a gente imaginar que um time vai ganhar do Palmeiras. É quase impossível isso. Mas por que não ganha do Palmeiras? Primeiro porque você tem uma presidenta que é uma mulher porreta. É uma das maiores mulheres que tem nesse país, é a Leila. Doe a quem doer, que as pessoas têm inveja dela. E muita. Não paga pau pra homem, não paga pau pra presidente, não paga pau pra ninguém. Segundo, paga as contas em dia. Terceiro, tem um treinador que tá há 5 anos para renovar mais 2, esse desgranhento, desgraçado. É um absurdo esse cara renovar mais 2, vai embora. Né? Mas não vai ganhar Libertadores, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar Brasileiro, vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo. Aí você tem um time que entra Maurício, faz gol. Que sai Rafael Veiga e não sei o quê. Que entra Vitor Roque e não sei o quê. E faz tudo isso. E aí, quando você pensa que vai ganhar, porque o Bragantino tá lá brigando pra liderança, eles viram o jogo. E vira do jeito legal, do jeito profissional. Quesada, Marília Ruiz e Oscar Roberto Godoy, que maravilhoso. Um beijo pra todo mundo da Alhambra, que fez essa. Só não convidaram eu. Se tivesse convidado... Eu convidei. Não, você. Eu convidei. Eu queria ter convidado pela Alhambra. Os caras nem sabem que eu existo. Não, mal volta. Alhambra, Mongimirim... Jaguariúna, por isso que eu amo Itapira, amo Santo Antônio de Posse, né? Pedreira eu amo demais também, Santa Sofia. O meu querido maravilhoso Quesada, por que esse time desgranhento, esse time desgraçado não perde? Os caras do Laffer sabem quem você é e sabem que Não, eu tô tirei falando da você... cidade. A cidade também, e sabe que eu tirei Mas você eu não vou também. de 2 Copas do Mundo, não é isso? Foi o Comentaram recado. lá hoje. É o seguinte... Comentaram lá hoje.
São 9h13. Não, no seu relógio. Não, o meu é só para decorar aqui o apresentador, o comentário. Alguém que deu esse Mas é o relógio deve seguinte, ser muito querido, porque mas você só usa o relógio mas sem pilha toda semana. Mas é o seguinte, o time quando é campeão, o time quando tem o DNA de campeão, ele não precisa nem jogar bem para conquistar a vitória. Nós vimos hoje Corinthians e Santos, é um sofrimento, né, para conseguir fazer um gol, é um esforço sobrenatural. O Palmeiras, até quando não tem uma atuação de gala, ele vai lá e faz o quê? Ele consegue sair atrás do marcador, Netão. Ele vai lá e busca o resultado. E aí os palmeirenses confiam nisso. E os antipalmeirenses também sabem que o Palmeiras vai conseguir a virada. E é isso que vai acontecer. Só tem um time que pode bater de frente com o Palmeiras. Só que esse time já está 4 pontos atrás. Mas nem o Flamengo, velho. Do que eu vi o Flamengo jogar hoje, não, hoje irmão, não, hoje não. Esquece, irmão. Estou falando de potencial só, né, Netão? Tá. E na próxima rodada nós temos Mas de Palmeiras Libertadores? e Flamengo. Se o Flamengo se classificar e vai se classificar, aí é pau a pau a disputa. Pra mim, o Palmeiras está na frente de todo mundo. Pra você, Marília Ruiz, que o Palmeiras que está na liderança do campeonato, daqui a pouco a gente coloca no telão aqui a classificação. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro e essa gordura de 4 pontos com 9 rodadas é bastante impressionante. Na próxima rodada tem Flamengo e Palmeiras, e mesmo que o Palmeiras perca para o Flamengo na casa do Flamengo, vai ficar ainda à frente do adversário. O Palmeiras não só é líder do campeonato com folgas, como conseguiu fazer da primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, uma fase em que ele pode descansar jogando, porque ele já está classificado, já tem a melhor campanha. Não é o caso do Flamengo, que apesar de ter vencido o LDU, vai ter que jogar com o Tátira, a Vera, para se classificar em primeiro, não ficar em segundo, como aconteceu nas últimas temporadas. Acho que o Abel tem expertise, esses jogadores também têm. Acho que a conexão com a torcida, inclusive com a promoção de ingressos que foi feita nas últimas rodadas, funcionou, vai ter de novo. Eu acho que a Leila entendeu que ela pode ter uma questão com as organizadas, mas o torcedor comum que quer ver o Palmeiras jogar no seu estádio ou no estádio dela, às vezes precisa de um ingresso mais barato. Acho que aos poucos, alguns jogadores que não chegaram agora estão se adaptando ao jeito do Palmeiras. É verdade que o ano passado o Palmeiras não jogou bem. É verdade que no começo dessa temporada também não. E isso que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro não apareceu. Você sabe que mas voltou a aparecer agora, né? Só que tem uma coisa, eu tenho uma relação sobre isso. Verdade, eu não sei há quanto tempo que o Palmeiras não joga bem. O futebol que a gente quer do Palmeiras talvez seja outro. Eu acho que talvez a gente tenha um entendimento pelo aquilo que o Palmeiras ganha, pela onde está. Ano passado ele foi vice-campeão brasileiro e foi campeão paulista, né? Isso. Foi isso? Cara, então, o que é jogar bem? E eu vejo isso, muita gente falando. Eu já disse isso também, Maria. Mas eu entendi como comentarista e vendo o Palmeiras que eles não precisam jogar bem. Que não é o estilo deles, não é o estilo do Abel. E nunca foi. E não vai ser. Talvez a visão que tem a gente comentando o jogo, que é um jogo moroso, que é um jogo de marcação, que é um jogo de dente, que é um jogo de, sabe, de guerra, de guerrilha mesmo. E é isso que eles têm. Você vai falar, quem é o grande craque da equipe do Palmeiras hoje? Estevão. Ele é artilheiro do campeonato? Não. Sabe, então, eu acho que não é jogar bem. Eu acho que o time do Palmeiras ele é tão forte taticamente que essa visão bonita do futebol não cabe no Palmeiras. Não, mas o que eu estava dizendo é exatamente sobre ser eficiente. No ano passado, o Palmeiras, isso não apareceu porque ele foi eliminado, tanto pelo Botafogo como pelo Flamengo, em oitavas de final, na sua casa. Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado em casa. No Campeonato Brasileiro, deixou de ser campeão porque perdeu para o Botafogo na sua casa. E esse ano não foi campeão paulista porque perdeu para o Corinthians na sua casa também. Marília, mas eles ficaram quantos anos eles estão só ganhando? Eu estou dizendo que esse time do Palmeiras agora, jogadores que chegaram no meio do ano passado e no começo desse ano, estão entrando no esquema do Abel e agora passaram a fazer parte dessa engrenagem de jogar. Esse é o craque. O Abel é o craque. A verdade só tem um craque, o Abel. Godoy, que você pensa disso? O momento atual do Palmeiras é um momento que a gente consegue entender por que o início foi tão ruim. Porque eles prepararam um calendário para competir o calendário todo, é um calendário diferente esse ano, e principalmente no aspecto físico. Então, aqui, no Campeonato Paulista, aquilo que estava deficiente agora está sobrando. E estão aproveitando bem. Eles vão fazer essa primeira fase do Campeonato Brasileiro de forma maravilhosa. Por quê? Porque o time consegue ter intensidade.
Do jeito que o Abel Tem alguém gosta. machucado? Não machuca, olha só. Tem o depart- expulsão? Olha, Tem expulsão? Só dele. Tem jogador que fica Só bravo dele. quando sai do time? ó, então existe Tem problema político? o comportamento administrativo, o comportamento técnico, tático é muito bom, muito bom. tá Os jogadores que chegaram estão se adaptando àquilo que o Abel quer. Não existe vaidade, você percebe no campo, no jogo, que não tem vaidade individual. Então, aquele futebol vistoso que muita gente gostaria de ver, não Godoy, a vê, gente mas nem- vê um futebol intenso e competitivo e vitorioso. Se tinha um time que tinha 2 lateral, era o Palmeiras. Onde estão os dois? Nem jogar, joga. A gente da imprensa nem fala. Não faz A gente falta. nem comenta do Mike e do Marcos Rocha. A gente não comenta de ninguém. Eu tenho GI. A gente não comenta de ninguém que saiu, de ninguém. A gente não comenta nada disso. Por quê? Porque tudo lá é feito de uma maneira diferente. É a maneira daquilo que a gente comenta, todos nós. Tem organização tática? Tem. Tem bons jogadores? Tem. Tem que pagar em dia? Tem. Tem presidenta? Tem. Tem zona? Não. Pipoca pra torcida? Não. Lá tem tudo, pô. Lá tem tudo que você quer para fazer um elenco, ou quem quer que seja, cada um fazendo o seu. Render. Render, eles têm. Você tem academia? Tem. Tem campo de futebol? Tem. Tem tudo. Aí você tem centroavante? Tem. Você tem meia esquerda? Tem. Você tem goleiro? Tem. Você tem zagueiros? Tem. Você tem volante? O que nós hoje falaríamos do que o Palmeiras precisa em termos de posições dentro do campo? Você primeiro, quer saber? Não, eu acho que o time tá. Claro, se vier. Não, uma só, se vai. vier um Uma, grande- vai. Uma. Talvez mais um zagueiro, vai. Tá, mais Marília. um zagueiro, vai. Eu acho que zagueiro É, é uma só. questão do Palmeiras e acho que um outro meia. Com a saída do Estevão, ele vai ter uma questão de recolocar no time Tá. tanto Felipe. Então acho que um Meia. E meia. você, Godoy? Atacante, porque lá ele contratou zagueiros e o sistema defensivo funcionando não precisa individualmente. eu só acho que precisa- Se o Gustavo Gomes estiver Não, jogando esquece, em forma, esquece, cara, é esquece. o líder que precisa. Esquece. Murilo. Só precisa de um jogador não do mesmo nível, mas um pouquinho abaixo do Estevão, porque esse menino é o diferente. Ô Caio, direto aí de Bragança, todos nós juntos aí, você arrebentando junto com todo mundo, agradecer demais também a assessoria do Bragantino, trazendo o pessoal junto com a gente aqui. Vamos lá, Caio, e aí? Craque Neto, a gente está na expectativa agora, quase todos os jogadores do Palmeiras já passaram. Quem vai falar com a gente em alguns instantes é o Everton, goleiro do Palmeiras. A gente lembra que o Palmeiras conquistou hoje a 9ª vitória consecutiva fora de casa, igualando o time, aquele time do Campeonato Paulista de 1996, aquele ataque dos 100 gols. Mas a defesa do Palmeiras também tem sido muito forte. O Palmeiras não tinha sofrido gols nas últimas 5 vitórias consecutivas, sofreu hoje, conseguiu a virada. A gente está na expectativa já, em poucos instantes, para a gente conseguir ouvir o Everton aqui, goleiro, uma das referências do Palmeiras. Todos os outros atletas já passaram, já saíram dos vestiários aqui ao lado e já estão no ônibus. Então só falta o Everton, ele vai bater um papo com a gente aqui, Neto. Por favor. Na lista de 26 jogadores, de 50 jogadores enviados pelo novo técnico da seleção, Ancelotti, para depois ficar com 23 no próximo dia 26, há 6 jogadores do Palmeiras, 1 jogador do Cruzeiro, 1 jogador do Corinthians e 1 jogador do São Paulo. Nenhum jogador do Palmeiras. Posso dar a lista aqui dos que jogam no Brasil, se você quiser. Vai lá, rapidinho. Que jogam no Brasil, estão na lista do Ancelotti, do Flamengo. Só- Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro. O Everton chegou. Desculpa, o Everton não tá, por exemplo, tá o Hugo Souza. Se virar no segundo tempo para conseguir a virada. Cara, acho que o Bragantino é a equipe que pressiona muito, que não deixa a equipe, né, gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu, né, propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance. Acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também. Acho que, né, a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia, fez as substituições necessárias para ajustar a equipe, e acho que mais uma vez o banco também, quem entrou no segundo tempo, fez a diferença. Isso foi muito importante. A gente viu de novo o Luiz voltar a jogar, o Thales voltar a jogar, que são garotos aí que no começo do ano nos ajudaram muito.
E o Maurício também, que vem voltando de lesão, né, adquirindo a sua melhor forma. Então estamos felizes por isso, acho que foi uma grande vitória e acho que merecida aí pelo segundo tempo. O Everton, Palmeiras pegando hoje o Red Bull Bragantino, na sequência tem o Ceará pela Copa do Brasil, depois o Flamengo, adversários importantes no Campeonato Brasileiro, adversários que estão lá em cima. A importância desses jogos antes do Mundial de Clubes para preparar o Palmeiras para essa competição tão importante? Eu acho que realmente são adversários que vão nos ajudar muito nessa preparação também. Lógico que o nosso objetivo é aqui agora, é poder buscar a classificação quinta-feira diante de um adversário que está muito bem, né, dentro do campeonato, apesar de ter perdido o primeiro jogo, mas nós não temos dúvida que vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que, né, dar o máximo, competir muito para buscar a classificação. Depois é o Flamengo, o Cruzeiro, que está muito bem. Então são adversários muito duros, muito difíceis. Libertadores, independente se já está classificado, mas a gente sabe que são sempre jogos competitivos. E acho que tudo isso também nos prepara para o que vem pela frente, né? Então é jogar cada jogo como uma decisão, como a gente vem fazendo, se preparar bem, porque acho que o Palmeiras vai competir, né? Que é o que sempre faz todo jogo, mas eu acho que focando sempre aqui no nosso objetivo presente, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. É isso aí, torcedor do Verdão. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês com esse corte do apito final, todo o crédito ao apito final. Falando um pouco sobre esse pós-jogo do Verdão aí, em cima do Bragantino, no qual conseguiu a vitória por 2-1 aí pelo Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante, jogozinho de 6 pontos, uma vez que ganhando o Bragantino aí, estava em segundo e terceiro colocado ali, disputando entre segundo e terceiro colocado com o Flamengo. E o Verdão aí consegue essa vitória, ficando ali, continuando se mantendo em primeira colocação ali, né, e conseguindo uns pontinhos a mais à frente. Agora conquistou aí 22 pontos e o segundo colocado aí sendo o Flamengo com 18 pontos. E na terceira e quarta colocação ali vem o Cruzeiro e o Bragantino, né? Essa vitória foi muito importante, pois se perdesse hoje o Bragantino ficaria em primeiro colocado aí. E o Flamengo ficaria em segundo com o Palmeiras ali, né? Então, uma vitória muito importante, jogo direto ali, conseguiu, tomou um gol no primeiro tempo, começou ali jogando bem, mas tomou um golzinho no primeiro tempo, e no segundo tempo ali conseguiu fazer os 2 gols e o gol da virada, né? Então o Verdão marca ali com o Murilo e consegue um empate, e depois o Maurício marca também e fazendo vitória aí por 2-1 em cima do Bragantino, na casa do Bragantino. Vitória muito importante para esse time do Verdão. Palmeiras que contou aí não pôde contar aí com o seu técnico, né, que estava afastado, né, mas ainda assim conseguiu a vitória, mesmo sem o seu comandante ali à beira de campo. Mas uma vitória muito importante aí, e vamos para cima. Como podemos ver, o craque Neto se rendeu ao Verdão aí, né, e falou que o Palmeiras vai ganhar tudo esse ano aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Palmeiras é favorito a ganhar todos esses títulos aí nessa temporada 2025, porque tá impossível de ganhar do Verdão, né? No mais é isso, vem trazendo de 2 a 3 vídeos para vocês todos os dias com todas as informações a respeito do Palmeiras aqui no nosso canal de notícias do Palmeiras Verdão News. Espero que tenham gostado desse videozinho de hoje e não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês estarem sempre acompanhando todas as notícias e atualizações a respeito do Verdão aqui no nosso canal de notícias do Palmeiras. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.